Provérbios 25, versículo 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Vou repetir, vamos prestar bem atenção. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Vamos repetir todos juntos agora? Como a cidade derribada, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Domínio próprio, uma decisão que traz felicidade. Domínio próprio, uma decisão que traz felicidade. Quem aqui deseja ser feliz? Então está aqui o caminho hoje. Uma porta que... Essa porta Deus abre. Essa é uma porta aberta, irmão. Essa dá para entrar por ela hoje. Essa é uma porta verdadeira. Domínio próprio. Vamos orar. Senhor Deus Pai nosso. Esse espírito aqui não é um espírito com letra maiúscula. É um espírito com letra minúscula. O homem que não pode conter o seu espírito. Todos sabem, ou já preguei algumas vezes, que o homem é formado de corpo, essa carcaça que vocês veem, aquela que nós fazemos questão de cuidar dela, ou disfarçarmos ela o máximo possível para mostrarmos algum tipo de beleza, para sermos aceitos, né? Aí nós colocamos aí 1 quilo de maquiagem talvez, né? Um batom, um lápis, esticamos o cabelo a 180 graus, 1200 watts de potência, né? Fazemos aí 1001 situações. Então esse é o nosso corpo. Nós não temos só o corpo físico, nós temos também a nossa alma, onde residem as emoções, onde residem os pensamentos, onde reside o intelecto, onde estão as nossas marcas, onde estão as nossas fragilidades, lá na nossa alma. Mas nós também temos um espírito, com letra minúscula, que é o espírito do homem, aquele que foi soprado nas narinas de Adão, que trouxe fôlego de vida, que é a parte que nos faz parecer com o Senhor. Então aquele fôlego de vida que foi soprado nas suas narinas, o espírito com letra minúscula, é a parte da tua existência que se comunica com Deus. Por que o homem se comunica com Deus? Porque o homem tem espírito. O animal não tem espírito, por isso ele não pode se comunicar com o Senhor, né? Então o espírito se comunica com o espírito. Que espírito? O espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. Então o nosso espírito, o espírito do homem, se comunica com o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, só para deixar bem claro que esse domínio do homem sobre o espírito é sobre o seu próprio espírito. Como ficaria o homem que não tem domínio sobre si mesmo? Existem alguns versículos na Bíblia que falam sobre esse tema. Gálatas 5, 22 a 24 diz: o fruto do espírito é domínio próprio. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Domínio próprio. Lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo de 5 a 7, diz mais ou menos assim: por isso mesmo empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. A perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Então existe uma sequência. O domínio próprio está ligado ao espírito do homem. Há uma necessidade de que nós permitamos que esse domínio
pergunta, mas como, pastor? O que é? O que vem a ser esse domínio próprio? Vamos fazer algumas perguntas para ver se a gente consegue entender o que é domínio próprio. Primeiro, você tem conseguido se controlar? Tem o controle da sua vida? Quando você está com raiva? Você consegue esticar os momentos de felicidade? Consegue manter a calma quando necessário? Como está o nosso domínio próprio? Será que nós não... Quem já viu um pitbull bem bravo numa coleira, sendo guiado por um menino bem magro? Alguém já viu? Um pitbull bem forte, bem bravo, numa coleira, sendo guiado por um menino bem magro. Alguém já viu isso? Mas parece que essa é um pouco da nossa figura. Parece que nós temos dentro de nós um pitbull muito forte. Alguns com dente, outros já não com tanto, como é o caso daquele que vos fala. Mas, irmão, imagine esse pitbull tentando ser dominado por um menino bem frágil, bem fraco, que também somos nós. Imagine a força que você tem. Ele quer ir para um lado, você não consegue segurar porque ele é muito forte e ele é bravo. Ele puxa você de um lado para outro. As pessoas que estão em volta, quando ouvem o rosnado daquele pitbull e olham para a sua cara, esse magrinho não vai segurar esse. É ou não é? Esse magrinho não vai conseguir segurar. E vai soltar esse cachorro bravo em cima da gente. Quantas e quantas vezes, irmãos, o nosso temperamento não tem sido esse pitbull bravo, incontrolável? Quantas vezes a nossa ira, a nossa raiva não tem sido esse pitbull incontrolável? Quantas vezes a nossa vontade de chorar, não tem sido esse pitbull incontrolável? Quantas vezes a nossa vontade de reclamar e murmurar não tem sido esse pitbull incontrolável? Quantas vezes a nossa vontade de xingar não tem sido esse pitbull incontrolável? Como uma cidade derribada, assim o homem que não consegue se controlar esse pitbull. Uma cidade derrubada, que perdeu a identidade. Alguém que não consegue se controlar, meu irmão, não tem identidade, não consegue se relacionar. Alguém que não consegue se controlar, não consegue se relacionar com pessoas, tem dificuldade no trato. Alguém que não consegue se controlar, afugenta, maltrata, ou não? Como anda o nosso autocontrole, domínio próprio? A palavra de Deus tem tido facilidade para dominar a sua vida. Você escuta aqui o sermão no domingo e você consegue colocar ele em prática na segunda imediatamente, ou tem resistência? Ah, hoje não. Mais ou menos como aquelas dietas que a gente sempre vai começar na segunda. Aquelas caminhadas que a gente fala assim: segunda-feira eu começo a andar, compro tênis caro, compra lá roupa de ginástica e aí anda na segunda. Na terça-feira, 6h30 da manhã, toca o relógio,
Nananina não. Começa a ginástica, pago o mês inteiro. Vou 3 vezes ou 2 e olha lá, nunca mais vou. Mas ela não é, irmão. Fala a verdade, nós não somos assim. Somos nós. Nós não temos autocontrole, irmãos. Nós não temos vontade. Vamos ser sinceros, a gente deixa se dominar. A gente deixa as coisas nos dominar com facilidade. Lembra? Quantas vezes você já começou um regime, irmão? Oh, meu Deus. Eu estou adiando começar um, irmão. Estou adiando. Todo dia eu falo assim, não, hoje não vou conseguir. Porque eu sei que é muito difícil. Mas eu preciso. Questão de saúde. O médico falou que eu não preciso mais andar, porque ele falou que eu já ando o suficiente. Só que você queria ter esse carona, não aceite. Eu falei, meu Deus, estou no céu. É o que eu gosto. Eu gosto de andar, cara. E ele fala assim, continua assim porque você está fazendo isso. A gente vai até a padaria, liga o carro. A gente vai até o mercado, liga o carro. É ou não é? A gente morava na esquina da Tuti, meu filho ia de moto para Tuti. Meu Deus, era na esquina, era na meia quadra. Eu penso como nós somos dessa maneira mesmo, indisciplinados. As coisas nos dominam com facilidade, ou não? Eu não vou nem falar ainda das nossos talentos de violão, né, que a gente começa e não acaba, a gente compra violão, a gente compra piano, a gente compra órgão, está tudo lá em casa e ninguém toca nada. É ou não é? Nós precisamos aprender, irmão, a ter domínio próprio, a ter controle das nossas vontades e dos nossos desejos, não sermos dominados com facilidade por essas coisas. Outra maneira de você identificar como anda o seu domínio próprio, você consegue pedir perdão com facilidade, consegue reconhecer que tem um erro, não para si mesmo é fácil, para o outro. Aí o bicho pega, né? Será que nós sempre achamos que estamos certos? O nosso humor está sob controle? Tem gente rindo à toa aqui? Não. Irmão, nós precisamos sorrir mais. Sim ou não? A nossa vida está muito pesada. Não é verdade? Nós precisamos arrumar situações onde a gente fique mais leve. A gente está muito tenso. Está muito pesado, não só no porte físico, mas pesado na alma. Sabe, tudo leva a ferro a fogo. Tudo, parece que tudo nos afronta. Parece que a gente está armado o tempo inteiro ou não? Precisa descansar um pouquinho, relaxar. É patrão, é funcionário, é empregado, todo mundo na firma. Tem gente olhando na rua, olha, passa por outro. Está olhando por quê? Crente. A paz do Senhor já não fala mais. É verdade ou não é? Anda de cabeça baixa na rua para não olhar para ninguém. Está procurando moeda, irmão? Porque ele procura moeda, a dracma perdida, está procurando? A gente anda na rua de cabeça baixa, não enxerga mais ninguém. Tudo ligado à mesma coisa, nós estamos
estamos muito tensos, estamos muito pesados, nosso autocontrole foi embora, irmão. Eu não estou aqui fazendo uma mensagem de autoajuda, não gosto, mas o autocontrole e o domínio próprio é um muro que nos defende, é um muro que defende você daquilo que te cerca. Sabia, irmão? Que você pode construir um muro contra o mau humor, um muro contra as notícias que te estressam, um muro contra alguma coisa que te deixa irritado. Será que você entende que com o teu domínio próprio você pode construir algo que defenda você e aquelas pessoas que estão na sua casa do resultado que pode ser a tua falta de domínio próprio? Porque nós podemos chegar aos extremos, irmãos. As palavras já não têm mais nenhum controle. Eu já xingo e falo palavrão. A mesma boca que abençoa a igreja, que diz a paz do Senhor, que fala Deus te abençoe, manda a pessoa para aquele lugar. E perdoa a palavra, irmão. É dura. Mas a gente precisa entender que da nossa boca não pode sair esse tipo de conversa. Eu não estou falando que é o pecado do palavrão. Eu estou falando da maldade que está ligada no nosso coração em querer agredir alguém, em querer agredir com palavras, em querer. É como se você tivesse uma faca no coração, enfiada no coração da pessoa. Uma palavra dita dessa maneira, um palavrão dito dessa hora, ele é dito com essa intenção. É como se você pegasse uma faca e enfiasse no peito de alguém. Pensa bem, irmão, se nós não temos agido dessa maneira, se nós não temos muitas vezes deixado com que a nossa carne fale mais alto, onde está o nosso domínio próprio? O significado dessa palavra domínio próprio, ela só é citada 3 vezes no Novo Testamento. E a ideia é do grego, né? Ela vem do grego, ekrateia. Significa exatamente aquilo que eu falei, montar uma fortaleza ao teu redor. Ekrateia quer dizer montar uma fortaleza ao teu redor. Tem um teólogo chamado Teyer, que ele fala assim: a virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões. Domínio próprio é a virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões. Mackail diz assim: quem subsiste a esta virtude, a tentação pode ter pouca influência. E se você tem domínio próprio, a tentação, ela pode tentar, mas ela não se pega. Você pode dizer não. Você tem a liberdade de dizer não, irmão? Tem ou não tem? Diz assim para você mesmo agora: eu posso dizer não. Eu posso dizer não. Quando vier aquela vontade, irmão, de você explodir, de você reagir, diga não. Não. Para você mesmo, não. Há uma necessidade, irmão, de você ter domínio próprio e dizer não. Você não está fugindo, você não é covarde. Você é mais que vencedor quando você diz não. Você não cai nessa encrenca, você não cai nessa briga, você não cai nessa dissimulação de prisão que querem te colocar. Domínio próprio significa moderação, sobriedade. Significa você colocar uma coleira nos apetites excessivos. Um prato bem grande.
meio quilo de feijão você põe no prato para jantar. Meio quilo de feijão, meio prato de arroz. Irmão, prato, ó. Aí a palavra é assim: mas eu estou com fome. Irmão, cientificamente, você tem uma necessidade de calorias durante o teu dia inteiro. 1/3 desse prato já cobriu a necessidade para 3 dias. Para as mulheres? Ou não? Sabe disso? A cintura, mais de 1 metro, perigo para o... Tem gente já dando volta no metro já. Vai ter que usar trena. Metro já não dá não, tem que usar trena. Domínio próprio, irmão. Ou não é? Alguém fala que o pecado é adulterar. Alguém fala que o pecado é fumar. Alguém fala que o pecado é beber uma pinga. E se eu falar que o prato que você janta também é pecado? E agora? Tem muita gente pensando em pedir perdão já. Agora é a hora que sai todo mundo assim e começa a sair. Começa a ouvir o sermão de Jesus. Sai um, sai outro. Falou de comida com crente. O único vício que eu gosto é comer. Vamos tirar isso também. Vou fazer o quê? O nome é glutonaria, irmão, é pecado. Esse corpo que nós temos é templo do Espírito Santo, para ser cuidado. Amém? Sabe quando você vai ver que você pecou? Tem um jeito de você fazer um teste se você está em pecado ou não. Vai numa loja aqui e tenta entrar numa camiseta, uma bata. É complicado, irmão. Tem umas exceções, né? Tem gente que tem corpo de atleta, né? Mas é assim. Será que nós não estamos dando muita vazão aos nossos desejos e aos nossos apetites? Será que nós não relaxamos em situações, irmãos, que era para a gente se controlar? Porque se você não se controla diante de um prato de comida, você não se controla quando você tem uma dieta médica, que o médico disse: não coma açúcar. E você vai lá e não consegue baixar a sua taxa de diabetes, porque você não para de comer doce. Está na cara de falta de domínio próprio. Ah, pastor, mas será que isso aí tem a ver com o quê? Tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Você não está deixando ele exercer o dom dele na sua vida. Amém ou não? Amém? Você precisa ter domínio próprio ou não? Mas nós não procuramos rotular as pessoas, mas esquecemos que nós temos telhado de vidro. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira. Moderação, controle racional dos impulsos naturais, disciplina, exercício e comportamento. Pastor, você está falando de razão. Não, estou falando do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Tudo que é feito para Deus é feito com decência e ordem. É assim que o Espírito faz. Existe uma necessidade de uma regra, de um limite. E nós precisamos ter esse limite, amém? Será que nós temos tido esse limite na nossa vida? Não consigo superar os meus hábitos. Não consigo pagar as minhas contas. Não é só comer. Eu vou no mercado e não consigo comprar só o necessário, ou não? Compramos com os
o supermercadista sabe disso. Você pode ver que todo mercado tem um carrinho bem na entrada do mercado. Você já viu esse carrinho lá? Carrinho cheio de mercadoria. Vem o carrinho, você pensa que aquilo ali é porque não cabe mercadoria, né? Aquilo é para chamada compra de impulso. Você passa por ali, você vê, acha que está em oferta e põe no seu carrinho. Você não pensa, você só põe. Você pode não estar precisando, mas você acha que tem oferta e você coloca no carrinho. O preço é o mesmo da prateleira, é o mesmo da semana passada, é o mesmo da semana retrasada, mas ele conta que a gente não tem domínio próprio. E aí nos induz ao erro. Domínio próprio. Nosso maior problema não são os outros, nosso maior problema somos nós mesmos, que não conseguimos nos controlar. Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Irmão, se aquilo que você está fazendo se tornou um hábito, e esse hábito que está se fazendo mal é pecado. Dormir tarde é pecado, irmão? Porque você está acostumado a ficar na televisão quando você precisa dormir 8 horas. Às vezes você dorme 2, 3 horas e você fica na internet até tarde. Ou não? Será que nós temos domínio próprio? Para ir para a cama, desligar a televisão e ficar lá, deitado na cama, esperando o sono chegar? Domínio próprio. Ou será que nós estamos esperando todo mundo dormir para dar uma fuçadinha naquele filminho aqui, ou naquelas cenas mais picantes na internet? Qual será a intenção do nosso coração de verdade, irmão? Será que nós temos tido domínio próprio para dizer não para isso? Irmão, é apetite. Eu estou lendo um livro de um pastor que estava vindo pela praia. Ele vinha pela praia com um carro e passa uma loira de biquíni correndo de frente para ele. Ele vai olhando e vira assim, pá, no carro da frente. Ele ia fazer uma série de conferências na praia de Malibu, nos Estados Unidos. Baixa o carro. Quando ele chega lá, o que ele vai falar quando perguntam para ele por que ele bateu o carro? Eu estava olhando a loira passando. Sabe o que ele falou? Não, fui pegar um celular que caiu. Mentiu, meu irmão. Por quê? Porque os olhos fizeram papel de carrasco da alma dele e maltrataram, fizeram ele pecar. Ele não teve coragem de assumir o erro. E um abismo chama o outro abismo. Um pecado chamou o outro imediatamente seguindo. Sabe o que aconteceu quando chegou em casa? Ele teve que explicar para a mulher. Contou a mesma mentira. Irmão, imagine se para Deus perdoar você tivesse que confessar para sua esposa, hein? Os seus pensamentos. Os irmãos que estão aqui. Se para Deus perdoar você não precisar só chegar lá no quarto escondido e pedir perdão para Deus. Se você tivesse que contar para a tua esposa que está aqui dentro, seria fácil ou difícil? Irmã, será que você aceitaria com maturidade cristã um pedido de perdão do seu marido? Ou usaria o cajado da vassoura de Piaçaba para sanar o problema desse apetite desenfreado com a vassourada na cabeça? Amém, né, irmã? Vê como nós estamos preparados? Nem o homem para lidar com os seus próprios, nem a mulher.
Porque pela palavra ela tem que perdoar, ele está sob tentação. Ele não caiu, ele está sob tentação. Mas como nós reagimos contra isso? Como nós reagimos com o nosso domínio próprio quando nos oferecem algo que a gente quer muito, que a gente já tem um hábito, que a gente já tem um vício? Parece que tudo nos leva a querer aquele. Nós precisamos ter domínio próprio, irmão. Ou não? Nós precisamos dominar o nosso corpo. E a gente honra a Deus, ou louva a Deus, como eu falei no começo, dominando o nosso corpo. Deus nos provê tudo o que precisamos para a nossa satisfação. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Irmãos, Deus tem prazer em te dar prazer. Sabia disso? Deus te criou de maneira que você tivesse prazer. Ele quer que você seja feliz. Sabia disso? Prova, tua língua tem um negócio chamado papilas gustativas. Você sente um sabor em cada ponto da língua. O sabor daquela pizza ainda está na minha boca. Aquela rodelinha de calabresa meia tostadinha, fantástico. Ainda está na minha boca, assim, está indo aroma. Prazer. Prazer. Deus quer te dar prazer, irmão. Quer te dar prazer em que você coma, em que você beba. Mas você tem que fazer isso para a glória de quem? De Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Será que nós estamos fazendo para a glória de Deus o que nós temos feito, irmão? Será que nós estamos glorificando a Deus com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir? Será que nós estamos praticando o pecado da glutonaria? Além de dominar o nosso corpo, nós temos que dominar os nossos. O padrão de Deus não é um padrão simples, irmão. No Antigo Testamento dizia que o homem que adulterar comete pecado. E no Novo Testamento? Basta olhar. E no seu coração desejar. Não precisa chegar às vias de fato. Basta entrar na... O padrão de Deus é muito mais alto do que aquilo que está escrito na Bíblia. Amém? Nós temos que controlar os nossos. Como é que está o teu coração, irmão? Será que você imagina erro em tudo? Será que vê você ver erro em tudo? Você viu hoje que tem uma novidade na igreja? Você olhou para a parede? Está bonito, não está? Meus irmãos aí que ralaram muito, viu? Para isso aqui estar assim bonito, viu? Os irmãos aí que ralaram demais, desde as 6 horas da manhã, tá? Vamos louvar muito a Deus pela vida desses irmãos aí. E o que você vê? Você fala, não está bonito? Ou chegou aqui e já viu defeito? Ah, mas esqueceu de fazer ali. Ali não está muito bom, está manchado ali. Que isso, irmão? A gente vê defeito em tudo. O irmão gasta R$300 numa camisa. Aí alguém chega e fala assim para ele: mas o terceiro botão está soltando. É feio em tudo, né?